Eu não consegui corrigir antes. Não sei por que não abriu. Só abriu, acho que quando a gente compartilha alguma coisa da internet, só abre um arquivo. Estava lá 2 arquivos para compartilhar e eu não consegui. Eu queria compartilhar isso aqui primeiro com vocês, para a gente terminar aqui a correção. E aqui também tem uma parte das ligações que a gente vou passar para vocês também, tá? Isso aqui a gente corrigiu, se eu não me engano, até... Cadê? Até antes um pouco. A gente corrigiu isso aqui? Eu acho que sim, né? Porque foi aquele da água. Aquele que a gente viu do rótulo da água aqui, ó. Que foi para falar a respeito dos elementos, da água. Esse daqui, ó. Ficou faltando esse terceiro aqui. Isso aqui seria para vocês pesquisarem, né? Mas vamos lá. Deixa eu tirar aqui para eu poder ler, senão não... Fale, quem está falando aí? Professora, que página é essa? Ih, peraí, essa é a página... Deixa eu ver aqui no meu, quer ver? A página está totalmente diferente. Página 29. Do módulo 2. Obrigado. 2, tá? Aí tá aqui, ó. Em 1940, o químico americano Glenn Seaborg e sua equipe produziram em laboratório o elemento químico plutônio, que tem como símbolo Pu. Né? Eles produziram em laboratório, tá? Esse elemento químico aí. Os elementos químicos descobertos por esse cara aí e sua equipe, né? Entre os anos de 1940 e 1958, são chamados de transurânicos, pois se situam após o urânio na tabela periódica. Né? A gente tem o urânio lá na tabela periódica e a gente, depois desses elementos químicos, depois do elemento químico urânio, na tabela periódica foi descoberto elementos químicos no laboratório. Eles produziram no laboratório esses elementos químicos. Aí eles são chamados de Oi? Quem está falando? 29. 29. Ah, tá. 29. Do segundo livro, tá? Que a gente está corrigindo, está continuando a corrigir aqueles exercícios da semana passada, tá? Aí eles são chamados de transurânicos, porque foram descobertos depois do urânio. Né? Aí está ali, letra A. Os elementos químicos obtidos por Seaborg, né? Podem ser encontrados na natureza? Justifique sua resposta. Eu acabei de falar ali no enunciado que eles foram construídos no laboratório. Né? Então, eles são os elementos químicos artificiais. Se eles são artificiais, eles não podem ser encontrados na natureza, né? Assim como a água, o hidrogênio, o gás carbônico, que já são próprios da natureza. Então, eles não podem ser encontrados na natureza, a não ser que alguém jogue aquele elemento químico lá. Tá? Aí eu posso encontrar, mas não é um elemento químico proveniente da natureza, é artificial, construído no laboratório. Tá? Aí tá. O plutônio e o urânio são elementos químicos conhecidos como actinóides. Porque esses elementos recebem essa denominação. Se vocês veem lá na tabela periódica, o plutônio e o urânio, eles se encontram numa coluna lá, que o primeiro elemento químico é o actínio, né, que a gente abrevia AC. Então,
por esse primeiro elemento ser actínio, todos eles que estão naquele período, né, naquela linha, né, ali, eles são chamados de actinoides, tá? Porque o primeiro elemento lá a ser descoberto foi o actínio, né? Então, todos eles que vêm depois dele, naquela linha, naquele período, tá? São actinoides. Aqui é moleza, tá, gente? Esse primeiro aqui, esse aqui, ó. É só para vocês dizerem a massa atômica de cada elemento. Como é que eu vejo a massa atômica? Eu vou lá na tabela periódica, nem vou lá, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Lá na tabela periódica eu tenho o número atômico e embaixo do elemento químico, do cálcio, que é a representação Ca, do sódio, que é Na, né? Aqui eles estão querendo do plutônio, né? Quer dizer, identifica os elementos químicos, plutônio e urânio. Eles querem que vocês coloquem a massa atômica, o número dos elementos químicos e os elementos químicos, o estado físico que eles estão na natureza, tá? Então, aqui, ó, a massa atômica do plutônio é 244, do urânio é só você ver lá na tabela periódica que está lá escrito, tá? Não precisa nem fazer cálculo, não precisa fazer nada, tá? Número atômico também está lá escrito na tabela periódica, 94 e 92. E estados físicos aqui, sólido e sólido, porque eles são metais, tá? Então, são sólidos e sólidos, tá? O Lemuel levantou a mão, quer falar alguma coisa ou só esbarrou, Lemuel? Aqui, na quantidade, não falou nada, então vou continuar, né? A quantidade do nível de energia aqui, a gente tem que fazer aquela distribuição eletrônica do K, L, M, N, tá? Eu tenho que pegar esse nível, esse número atômico aqui, 94, tanto do plutônio quanto do urânio, e fazer a distribuição, tá? K2, L8, N18, N32, fazer a distribuição. É grande aqui, ó, porque são 94 e 92. Depois vocês podem até fazer aí, ó, e na próxima aula vocês, quem quiser, me fale, tá? O que vocês acharam aí. O último nível de energia, aí está perguntando quantidade de níveis de energia, né? No plutônio tem 7 e no urânio tem 7. Então, isso aqui significa que esse 94 aqui e esse 92, eu fui distribuindo em 7 níveis de energia. Chegou lá no... A gente tem 7 níveis de energia. K, L, M, N, O, P, Q. Então, aqui, ó, para eu fazer essa distribuição, chegou lá no Q. Tá? Depois, se vocês quiserem fazer, vocês façam e me falem na próxima aula, né? Seria até bom vocês fazerem e me mostrarem na próxima aula. Falarem quais são os elementos que vocês, quais são as quantidades que vocês colocarem em cada nível de energia. Vou até sublinhar aqui isso para a gente falar isso na próxima aula, para ver se está certo. Cadê? Pronto. E aqui mais moleza ainda, né? Porque essa matéria da tabela periódica é bem fácil, tá? Para vocês preencherem aqui, né? O quadro a seguir apresenta alguns elementos químicos na tabela periódica e informações sobre eles. Utilizando a tabela periódica, preenche os espaços em branco. Aqui eu tenho o nome, tá? Aqui eu vou preencher o símbolo, o número atômico, que está lá na tabela periódica, tá? Está lá na tabela periódica o número atômico. A família, que é a coluna, lembrem, a família é sempre a coluna, tá? Que vai do 1 ao 18. Vamos voltar aqui na tabela periódica. Para a gente... Uma bem pequenininha aqui, vamos ver. Ó, coluna é a família, tá? Aqui ela está faltando, tá? Mas dá para a gente ver aqui, coluna. Sempre a família, que vai do 1, 2, 3, 4, até o 18, aqui está faltando, até o 18. Sempre na vertical, tá? Assim.
Período sempre na horizontal, que vai de 1 ao 7. 1, 2, 3, sempre no vertical, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui é o nome do elemento. Aqui melhor, aqui tá diferente ali. Aqui tá o símbolo do elemento. Aqui está o nome do elemento. Aqui está a massa atômica do elemento. E aqui está o número atômico do elemento. Tá? Então, é só, quando eu quero saber da massa atômica ou número atômico, é só vocês olharem aqui que vocês vão ver. Tá? Número atômico, massa atômica. Eu pergunto onde está localizado o titânio, né, que é isso que vocês vão fazer lá, na tabela periódica. Está localizado, ó, 1, 2, 3, 4, na quarta família, quarta coluna, quarto grupo, né? Tem literaturas que colocam como grupo, quarto grupo, tá? Qual período? 1, 2, 3, 4 períodos, quarto período, porque ele está aqui, ó, nessa linha aqui. Então, o titânio, a localização dele está quarto período, quarta família, tá? Assim, isso aí. E ali vocês vão fazer justamente isso no quadrinho, vocês vão preencher onde está localizado cada um. É lógico que tem algumas informações faltando ali, né? Que aí vocês vão ter que olhar na tabela periódica. Ó, esse daqui eu tenho o nome do elemento químico, beleza, cálcio. Aí eu vou lá, ver qual símbolo, Ca. Lembrando que esses símbolos aqui, gente, quando a gente voltar, se tiver prova sobre essa matéria, vocês não vão precisar decorar, tá? É lógico que alguns, de tanto a gente falar, vocês já sabem de cor como é que é, tá? Mas quando for alguma coisa em relação à tabela periódica, localização, saber qual período, né, quem é metal, quem é metal, saber qual a família, vai estar lá escrito, vai estar lá a tabela periódica para vocês consultarem, tá? Então, o cálcio aqui, Ca, número atômico, está lá na tabela periódica 20. A única coisa que vocês vão ter mais dificuldade é isso aqui, tá? E aí vocês vão ter que procurar ele lá na tabela periódica, vai ter que encontrar a família, que são as colunas, aqui está na segunda família, e aqui está no quarto período. Metal, vocês vão ver onde está a localização ali em relação à cor, tá? Aqui, eu não dei o nome do oxigênio, mas eu falei que ele tinha o número atômico 8, tá? Então, vocês vão lá ver na tabela periódica quem é o elemento químico que tem número atômico 8. Aí vocês vão ver lá que é o oxigênio. Preenche, oxigênio, letra O, 16ª família, segundo período, nome tal, tá? Isso aqui é molezinha. Alguém levantou a mão aí também de novo. Vocês estão com dúvida? Foi eu sem querer, professor. Tá bom. Qualquer dúvida, gente, é só falar, tá? Levanta a mão, pergunta, não fica com vergonha, não. Isso aqui é só vocês verem lá que é facinho, tá, gente? Não vou falar sobre isso aqui, não. Até porque está lá depois vai ficar gravado lá e vocês vão poder copiar. Aí está aqui, para explicar. A tabela periódica atual é definitiva, ou seja, apresenta todos os elementos químicos presentes na natureza ou possíveis de serem produzidos em laboratório. Explique. Ela não é definitiva. Lembra que eu falei na última aula que tem uns espaços em branco? Significa que foram elementos que ainda não foram encontrados, ainda não foram descobertos. Então, ela não é definitiva, tá? Porque tem alguns espaços ali que não estão preenchidos, não foram preenchidos, que é justamente elementos que ainda não foram descobertos. Mas está lá, se forem descobertos, está lá o espaçozinho deles para colocar lá na tabela periódica, tá? Então, aqui, ela é definitiva? Não. Explique, porque lá na tabela periódica, né, para ficar mais fácil, tem os espaços lá de elementos que ainda não foram descobertos, mas esperam ou em laboratório ou na própria natureza, né, porque no mundo a gente ainda não sabe tudo o que acontece no mundo, né? A gente não tem muitas coisas, tanto na Terra quanto no mar, que a gente ainda, no espaço, a gente ainda não conseguiu descobrir, e com certeza a gente não vai descobrir, mas, né?
Mas vamos lá, complete a frase abaixo. Vamos ver se é moleza ou se eu tenho que ajudar vocês. Em Monteman organizou a tabela periódica de acordo com o número atômico. O número atômico fornece o número de... Isso aqui também é moleza, né? O número atômico e o número de prótons é a mesma coisa. Então, o número atômico fornece o número de prótons presente onde? No núcleo do átomo. No núcleo do átomo tem prótons e nêutrons. Na camada de fora da eletrosfera, a gente tem os elétrons. Aí vamos lá, isso aqui vocês já preencheram lá antes, né? O elemento químico oxigênio, constituinte de um dos gases da nossa respiração, possui o número atômico 8, que está lá na tabela periódica e está situado no grupo ou família, tá, gente? Ou é grupo ou é família. 16 e no período 2, tá? O ouro é um metal que em temperatura ambiente se encontra no estado sólido, porque ele é um metal, tá? Seu símbolo químico é Au, né? Por que Au? Porque em latim ele é escrito de uma forma diferente. E a tabela periódica, quando foi criada, ela foi criada em latim, depois que foi traduzida para as outras línguas aí, mas ela foi criada em latim. E possui 79 prótons em seu núcleo, tá? Os prótons lá na tabela periódica estão organizados direitinho, tá? 1, 2, 3, 4. Então, para vocês conseguirem, de repente, achar e falarem aí do número de prótons, qual elemento que possui 24 prótons? É só você ir lá procurar o 24 que está disposto bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí vai, 9, 10, 9, 12, é direitinho, na ordem mesmo, tá? Fica mais fácil para vocês se organizarem, tá? Aí aqui, o nitrogênio é um elemento químico constituído do gás que compõe a maior parte do ar atmosférico. Esse elemento químico representado por N possui número atômico 7 e está situado no grupo 15, ou família 15, no período 2. O nitrogênio, a gente acha que algumas pessoas acham que é oxigênio, outras pessoas acham que é o gás carbônico, né? Porque a gente utiliza muito na respiração. Mas o nitrogênio é o maior gás, né, encontrado na atmosfera, tá? Ele supera aí 70% de gás encontrado na atmosfera. Os outros 30, né, 20 e pouco que está lá, é dividido entre oxigênio, gás carbônico, gases nobres, poeira, né? É dividido entre essas coisas aí, mas o nitrogênio é o que a gente encontra em maior quantidade. E quando a gente respira, né? Inspira, coloca os gases para dentro, a gente não tem como filtrar, tá? Porque o oxigênio, não, eu respiro oxigênio, vou só colocar para dentro oxigênio. Não tem como filtrar, tá? A gente só vai filtrar a poeira. Mesmo assim, aquela poeira, partículas maiores, porque também tem poeira que passa pelas nossas narizes. Esse pelo e esse muco que a gente tem no nariz é justamente para filtrar as impurezas. Mas os gases passam, tá? Só que durante o processo respiratório, a gente utiliza o oxigênio e o gás carbônico. O nitrogênio, ele acaba servindo para outras coisas, ou é dispersado, né? No nosso próprio corpo, porque a gente não utiliza para fazer respiração, tá? Mas a gente respira, a gente coloca para dentro, tá? Isso aqui é para vocês fazerem mesmo, tá? Leia aqui, ó. Ele está perguntando qual foi. Não vou ler porque a gente vai perder muito tempo, né? De acordo com a reportagem, qual o elemento químico utilizado na extração do ouro? Aqui, para extrair o ouro, eles utilizam o mercúrio. Deixa eu ver onde está aqui. Se eu consigo achar rápido. Né? O ouro é um elemento químico e o mercúrio eles utilizam para poder localizar o ouro, tá? Para poder ficar mais fácil para localizar o ouro. Aí está pedindo aqui o número atômico do ouro, é só ir lá ver na tabela periódica, que é 79. Lembrando que está em ordem, né?
E o grupo e a família, né? Aqui está grupo, mas eu acho o grupo tão feio, eu prefiro família, mas grupo ou família está certo. Grupo 11, período 6, a tabela periódica. Deixa eu ver o que está escrito aqui, peraí. Aqui é para vocês mesmos, tá? Fazerem uma pesquisa a respeito do mercúrio, que contamina o solo, né? O mercúrio tem alto poder de contaminação do solo, das plantas, né? Onde tem mercúrio, onde joga mercúrio, geralmente as plantas não nascem. Se nascem já contaminadas, e se a gente comer, a gente pode até morrer por causa disso, tá? Porque tem alto teor de substâncias que a gente não pode ingerir, tá? Então, vamos ver se a gente começa aqui. Vamos começar aqui das ligações químicas que a gente viu antes, né? Tá. Aqui a gente tem, ó, substâncias químicas, né? A gente tem substâncias químicas formadas, né? Formadas. A gente tem a água pura, que eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio aqui na água, tá? Aqui está dizendo direitinho o que é cada molécula, tá? Essa escurinha aqui, meio cinza, preto, sei lá, é o átomo de carbono. Aqui é o átomo de hidrogênio, que é o azul mais clarinho, o mais escurinho é o átomo de oxigênio, tá? Quando eu tenho um só, se eu tivesse só essa bolinha preta solta, eu teria um elemento simples, tá? Aqui, nessas substâncias aqui, nessas combinações, eu sei exatamente, lembra que eu falei para vocês? Eu sei exatamente quanto que eu tenho de hidrogênio, eu sei que eu tenho 2 moléculas, tá? 2 átomos de hidrogênio, e eu sei exatamente quantos átomos de oxigênio eu tenho, que é um só. Então, quando eu consigo mensurar a quantidade de substâncias, né? Aqui no caso 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio, aqui no caso 2 de gás carbono e 1 e 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio, aqui 2 de carbono, 4 de hidrogênio e 2 de oxigênio, eu sei perfeitamente a quantidade deles, tá? Então, isso daqui são substâncias compostas, porque eu sei exatamente a quantidade. Aqui, ó, 2 carbonos, 1, 2, tá aqui, tá? 6 hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai estar escondidinho aqui, tem 6, tá? E 1 oxigênio, tá? Quantas letras maiúsculas aqui? 2, né? Quantas letras maiúsculas aqui? 3. Quantas letras maiúsculas aqui? 3. Ó, 2 carbono, 1, 2, que é a fórmula química do vinagre, tá? 4 oxigênio, 1, 2, 3, 4 e 2 hidrogênio. Tá aqui, ó. Ou 4 hidrogênio, 1, 2, 3, 4 e 2 oxigênio. Né? Então, eu sei especificar quantos elementos químicos eu tenho em cada substância aqui, no vinagre. Quando eu não consigo mensurar a quantidade certa, né? Tipo, eu não consigo dar essa fórmula química aí, ó, essa fórmula C2H4O2 no ar atmosférico. Por quê? Porque o atmosférico ele não é o mesmo em todos os lugares, tá? Em determinados locais, ele tem mais presença de poeira, de gases poluentes, né? Em outros, eles têm menos, né? Ele tem mais quantidade de oxigênio, porque o gás é mais puro, tem mais árvore. O outro tem muito mais quantidade de nitrogênio e gás carbônico, né? Então, eu não consigo mensurar. Quando eu não consigo mensurar isso, quando eu não consigo dar quantidade, aí eu já tenho uma mistura, tá? Eu já tenho uma mistura. Então, o ar atmosférico é uma mistura, o oceano é uma mistura. Por quê? Porque a gente não consegue mensurar exatamente o que tem no oceano, tá? Porque cada oceano é diferente, tá? O Mar Morto
Ele tem a mesma quantidade de sal do que aqui a praia do Grumari? Não. No Mar Morto, a gente só boia lá. Ele tem tanto sal, mexe tanto com a densidade do mar, da água de lá, que a gente não consegue ficar em pé. Se a gente ficar em pé, a gente cai, porque a gente boia, né? Por causa da densidade do ar que mudou, por causa da quantidade de sal. Né? Então, a gente não consegue mensurar essa quantidade. Aí, eu já tenho uma mistura, tá? Consigo mensurar a quantidade, aqui, igual está aqui, na fórmula química aqui bonitinha, é uma substância composta. Quando eu tenho ela sozinha, se eu tenho só carbono, é substância simples. Se eu tenho só hidrogênio, substância simples. Se eu tenho só oxigênio, substância simples, tá? Mistura de substâncias, eu consigo mensurar a quantidade, substâncias compostas. Quando eu não consigo mensurar a quantidade, mistura, tá? A mistura ainda tem um outro detalhe, tá? A gente tem dois tipos de mistura aqui. A gente tem a mistura homogênea e a heterogênea, tá? Homogênea, quando a gente olha, a gente vê uma coisa só. Tipo, água com açúcar. Pego água, boto um pouco de açúcar, misturo. Eu não consigo distinguir ali o que é água e o que é açúcar. Eu vejo uma água esbranquiçada, tá? De uma coloração diferente, mas eu não consigo saber o que é água e o que é açúcar. Eu não consigo mensurar ali o que é o que, tá? Beleza. Quando eu tenho água e óleo, eu consigo mensurar o que é água e o que é óleo. Por quê? Porque o óleo não se mistura com a água, né? Então, aí, eu tenho uma mistura heterogênea. Não é uma mistura homogênea. A mistura a gente divide ela em fases, tá? Quando eu não consigo ver os elementos, tipo água e óleo, água e açúcar. Eu sei que eu tenho dois elementos, a água e o açúcar. Sei que tenho dois elementos. Mas quando eu misturo os dois, eu não consigo saber quem é quem, tá? Então, essa mistura homogênea, eu tenho uma fase, tá? Na água e óleo, eu consigo ver exatamente quem é a água e eu consigo ver exatamente quem é o óleo, tá? Eu posso até misturar, chegar no recipiente, dar uma sacudida, né? Eles vão parecer que estão se misturando ali, mas se eu deixar o vidrinho parado, eles logo vão se separar, tá? Então, quando eu tenho essa separação de substâncias, eu tenho uma mistura heterogênea, que eu consigo ver exatamente quem é a água, quem é o óleo, tá? Então, aí, nessa mistura, eu consigo ver os dois elementos, né? A água e o óleo. Então, aquela mistura ali, eu digo que tem duas fases. A fase da água embaixo, né? E a fase do óleo em cima. Dois elementos, duas fases, tá? Se eu chegar nessa mistura ali e jogar uma azeitona ali dentro, joguei uma azeitona ali dentro, eu vou ver o quê? Três substâncias. Eu vou ver o óleo, a água e a azeitona. Então, eu tenho quantas fases? Três fases, tá? As fases aí é o que a gente vê, que a gente consegue ver, tá? Quando eu não consigo ver as fases, eu digo que é uma mistura homogênea, que só tem uma fase. Quando eu consigo ver as fases, eu digo que é uma mistura heterogênea, que eu consigo ver fase por fase. Aí aqui, eu tenho aqui a formação de novas substâncias, tá? Estou formando novas substâncias aqui, ó. Água pura eu formei porque eu tinha moléculas isoladas que eu misturei. Eu formei o álcool, que é a fórmula química do álcool esse aqui, e formei aqui o vinagre também, tá? Aqui também, ó, mesma coisa, né? Molécula da água aqui, né? Duas moléculas de hidrogênio que eu misturei, né? Com uma molécula de oxigênio e formou uma molécula da água, através de uma ligação química. É isso que a gente está vendo aqui. O que é ligação química? É a combinação que ocorre entre os átomos de elementos químicos. É a combinação. Aqui eu estou combinando oxigênio e hidrogênio.
Aqui eu estou combinando cloro com sódio, né? Que a gente forma o cloreto de sódio. Aqui eu estou combinando o carbono com as duas moléculas de oxigênio, que eu estou formando o quê? O dióxido de carbono. Tá? Então, quando eu combino elementos, quando eu combino átomos, eu tenho uma ligação química. Aqui eu tenho 3. 1, 2, 3. A gente já viu isso. Tá? Aqui que eu falei para vocês, ó, sobre a camada de valência, tá? A camada de valência aqui é a última camada que os átomos conseguem fazer as ligações. No caso hélio, a primeira e última camada de valência dele é essa primeira, K, né? Porque aqui ele só tem 2 elétrons, então vai ser a primeira e última. O neônio, a camada de valência dele é qual? A hélio, porque é a última camada que ele consegue fazer ligação. O argônio, qual é a última camada que ele consegue fazer ligação? Que tem átomos, tem elétrons. A 8, a M. O randônio aqui, ó. Qual é a última camada que ele consegue fazer ligação? Qual é a camada de valência dele? 8. 8 não, 6. Tá? Então, a última camada que ele apresenta estabilidade é essa camada C, tá? Eu vou deixar essa partezinha aqui para a próxima aula, tá? Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa para eu poder encerrar, para poder gravar ali, que eu vou demorando a gravar aqui essas aulas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém está em alguma dúvida? Falei para vocês que eu vou colocar aí esse vídeo, né, se eu não esquecer, das ligações, que está bem explicadinho, está bem legal, mas a gente ainda vai voltar a isso na semana que vem, já vai começar com a outra matéria nova também, que é cálculo, tá? Que é física, que a gente vai começar a falar sobre trabalho, potência e energia, que é mais cálculo, né? Mais matemática. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? De boa, prof, de boa. Sim. Tá ótimo, então. Beijo para vocês, tá? Até semana que vem. Não esqueçam de fazer os exercícios na plataforma que já está lá disponível. Tá? Valeu, prof. Beijo, né?